Bom, fofas, segundo semestre de 2023, a expectativa é do mercado voltar a cair, tá? Vou explicar isso por quê e essa vai ser a última oportunidade de comprar barato. Por isso eu vou dividir também algumas estratégias de como vocês podem enriquecer com atitudes simples, mas progressivas, né? Semanais e ir comprando aos poucos ativos bons e interessantes. Tudo isso a gente vai falar no vídeo e agora a gente vai direto para a notícia. A principal notícia da semana que mais você vai ver aí as pessoas falando é que está prometida para esta uma semana muito decisiva, uma semana explosiva. Por quê? Porque na economia nós vamos ter os dados do CPI americano, os dados de inflação americana, que estão influenciando desde aí da pandemia o movimento dos preços dos ativos voláteis, ações americanas, criptomoedas, big techs, Nasdaq e assim por diante. Então isso aqui está influenciando todo o mercado, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre e nesses últimos 2 anos, beleza? Agora, os dados de inflação, eles mostram que se a inflação vir descontrolada, baseada nos dados econômicos positivos da semana passada e semana retrasada, a gente pode ter mais apertamento quantitativo pela frente, que vai acontecer na reunião no final do mês, dia 26 de julho. Nós vamos ter a reunião do Banco Central Americano, que vai decidir a fazer mais aperto monetário ou não. Porque o que está fazendo o Bitcoin cair nos últimos 2 anos é justamente a política de aperto monetário, ou seja, os Estados Unidos ou o Banco Central Americano, ele na intenção de tirar dólares de circulação, ele faz com que ele aumente a taxa de juros, prejudicando o acesso facilitado ao empréstimo e ao dinheiro lá para os americanos, e isso acaba impactando tanto aqui na taxa Selic brasileira, que disparou, né, nos últimos meses, e a taxa de juros americana também, que disparou, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de fazer juros, né, fazer empréstimos e tomar crédito futuro, porque fica muito caro, né, fica uma dívida impagável mais para frente, beleza? Então nós temos alguns dados importantes para essa semana. Na quarta-feira, né, aliás, na terça-feira, amanhã, dia 11 de julho, nós vamos ter a perspectiva energética de curto prazo, que pode impactar na inflação, que pode impactar nos dados econômicos, a inflação em si, na quarta-feira, dia 12 de julho, e na quinta-feira, os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então, nós temos 3 dias de promessa de grande volatilidade no mercado e depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser, na minha opinião, o comportamento do preço baseado em experiência pessoal, beleza? No caso também, pessoal, ao longo dessa semana, eu peguei aqui uns dados on-chain de Open Interest. O que é Open Interest? São contratos futuros em aberto, né? O capital resultado em pessoas especulando no mercado se ele vai subir ou se ele vai cair. Então, as pessoas que apostam que o mercado vai subir, eles compram contratos futuros long, onde eles tomam empréstimo para se alavancar, né, para acreditar que o Bitcoin vai subir, e se realmente o Bitcoin subir, os caras vão ter lucro. Já os shorters, né, os apostadores de baixa, são as pessoas que acreditam em queda. Então, eles pegam Ethers emprestado, por exemplo, e trocam por dólar dentro da própria corretora e apostam na queda do mercado. Isso o contrato, ele automaticamente, no contrato de derivativos futuros, você faz isso. Se a gente passar de 10 bilhões, usualmente, né, quando a gente passa de 10 bilhões de dólares envolvidos em busca de liquidez de contratos, eu falo que a gente entra num risco de busca de liquidez bilateral, ou seja, um movimento muito agressivo dos dois lados. Por quê? Porque o smart money, o dinheiro inteligente, as pessoas que detêm mais capital, fundos de investimentos, bancos e as próprias corretoras, eles estão vendo que tem muita gente colocando muito dinheiro, no caso aqui, acima de 10 bilhões de dólares em apostas, e geralmente o mercado ele volatiliza primeiro para cima, então o mercado sobe rapidamente, liquida todo mundo que está apostando na queda, e na mesma semana, dias depois, ele liquida todo mundo que aposta em alta. Ele faz uma busca de liquidez bilateral, tá? E essa semana está prometida essa busca de liquidez, porque passamos de 10 bilhões de dólares envolvidos em
contratos futuros. Geralmente acontece a busca de liquidez em semanas como essa. E agora, então, indo para o gráfico, olha só que interessante. No gráfico, nós temos, no gráfico padrão semanal, né, nós temos o quê? Praticamente aí 2 semanas de movimentação de indefinição, que a gente chama de acumulação, né? Que é aquele período em que as pessoas não sabem se vai ao racha. E provavelmente essa semana, como a gente vai chegar no dia 15, né? Eu vou explicar para vocês que tem um padrão, que tem alguns padrões existentes ao longo do tempo, tá? Que é o padrão praticamente semanal, que é assim: se nós temos 2 a 3 semanas de acumulação, 2 a 3 semanas em que as barras estão curtinhas e parecem uma cruz, são semanas em que o mercado lateralizou. Geralmente, quanto mais semanas em cruz ou mais semanas em que o preço está travado, praticamente a abertura da semana ela fecha no mesmo preço do fechamento do próximo domingo, nós temos uma semana lateral. As semanas laterais, elas antecipam movimentos explosivos. Então, por exemplo, aqui, na semana do dia 12 de junho em diante, até o 19 de junho, nós tivemos, então, uma semana lateral. Em 19 de junho, até dia 25 de junho, nós tivemos uma semana de alta muito forte. Ou seja, nós temos movimentos explosivos. Essa barra aqui, que eu chamo de barra provável de exaustão. Por quê? Porque isso aqui é uma tendência de alta semestral e esse aqui daqui pode ter sido o último dos grandes movimentos de alta no semestre que a gente teve. Geralmente, junho e julho são antagônicos. O que acontece em junho? Se junho subiu muito, julho tende a devolver tudo. E se o primeiro semestre, em um ano de acumulação, que é um ano de plantar, né? Você vai comprando aos poucos. É um ano em que as pessoas temem ou a queda ou pensam que é alta infinita, mas e fica oscilando. Geralmente é um ano de acumulação, um ano longo. É um ano em que você vai comprando aos poucos e as pessoas vão especulando alta, outras pessoas vão acreditando em queda infinita e assim por diante. Só que o bull market, ele começa quando todas as pessoas acreditam que é alta e todo mundo começa a comprar e todo mundo volta a ter uma narrativa compradora e todo mundo sai comprando desesperadamente, coisa que ainda não aconteceu ainda esse ano, na minha opinião, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a tendência do Bitcoin ainda é de alta, ou seja, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. A tendência é o seguinte: o mercado ele vai entregando alta enquanto ele vai fazendo topos e fundos ascendentes semanais. Então, primeiro, o fundo tem que ser mais alto do que o fundo anterior, tá? E ele não pode perder o fundo anterior. Quando ele perde o fundo anterior, se no caso do Bitcoin a gente perdeu os 25 mil dólares, a gente vai reverter a tendência e a tendência vai ser semestral de baixa. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver para o mercado reverter tendência, coisa que ainda não aconteceu, é a perda do fundo anterior no semanal. Então, no semanal, a tendência ainda é de alta, Porém, como eu mostrei aqui para vocês essa barra aqui, ó, essa pode ser uma barra de exaustão da força compradora, ou seja, os compradores eles já não estão ficando mais tão fortes quanto antes. Percebam que, à medida que o preço vai subindo, o volume de negociação, a quantidade de negociação vai diminuindo, tá vendo? E o volume de negociação no preço, mais importante, mais interessante para o smart money, é aqui embaixo. É o pico de volume desse último ano, tá? Nesse ponto, nós temos o maior interesse comprador existente. Então, provavelmente, o smart money, em algum momento, vai querer formar o topo do Bitcoin próximo aos 35 mil dólares, ou mesmo no preço atual, nos 31.500, a última vez que ele formou topo. Mas Augusto, acredito que ele tem sim espaço para subir mais e na mesma semana devolver tudo, tá? Porque é uma semana de busca de liquidez bilateral. Ou seja, na minha opinião, o mercado vai subir forte primeiro para depois entregar grande queda, tá? E forte eu digo assim, em 3, 4 dias ele sobe, sai os dados de inflação, se a inflação vira abaixo do esperado, o mercado dá uma disparada de alta, todo mundo acha que é alta infinita, e aí chega quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, o mercado começa a derreter e o smart money vem buscar liquidez abaixo dos 28 mil dólares, no caso do Bitcoin, abaixo dos 25 mil,
e abaixo dos 22 mil dólares, que são os fundos anteriores. Porque aqui tem muita gente que está presa em operação acreditando que é alta infinita. Tem muita liquidez, tem 10 bilhões de dólares ou mais em jogo nos contratos futuros para serem liquidados exatamente nessas posições. Porque as pessoas, os traders iniciantes, eles sempre colocam a posição stop loss nas mesmas regiões. Então é muito claro que tem muita gente que vai ser estopada aqui e muita gente que vai ser estopada aqui. E onde é que o Smart Money vai querer comprar final do ano? Exatamente no preço mais baixo possível. 16 mil dólares, 12 mil dólares, 9 mil dólares. É a região de desespero, é a região que leva um semestre para o mercado cair, mas se acontecer, é ali que o Smart Money vai querer comprar e ele pode sim manipular o preço para fazer exatamente isso, certo? Então, o que eu tô de olho é o seguinte, essa é uma semana em que pode haver o engolimento desta barra. Acontece o seguinte, geralmente a gente sabe qual vai ser a direção do mercado para o restante do semestre em julho e janeiro, porque dezembro para janeiro nós temos reversões de tendências majoritárias e junho para julho também. Se depois do 15 de julho, metade do mês de julho, nós começarmos a ter uma direção de baixa, a tendência é que nós tenhamos um semestre de baixa, uma sequência de semanas de baixa. Pode parecer loucura, você pode achar que eu tô ficando louco, mas eu quero mostrar para vocês o total do tamanho das altcoins. E é por isso que eu quero falar sobre o risco que nós temos. Enquanto o Bitcoin está no semanal em alta, as altcoins, há 5 semanas atrás, entraram com forte tendência de baixa. E se você for ver várias altcoins, por exemplo, como a SNX, olha o quanto ela já caiu esse ano, ela já caiu mais de 90% e continua caindo. Continua fazendo topos e fundos descendentes. Então as altcoins têm tudo para derreter. Olha a ApeCoin, queda infinita, tá? A ApeCoin, por enquanto, caindo forte. A Chainlink, queda ainda em baixa, certo? Ainda em tendência de baixa. Então nós temos várias altcoins que subiram e performaram muito bem nos últimos anos e não param de cair. A Optimism, também tendência de baixa. Então nós temos muitas semanas de tendência de baixa em várias altcoins. Nesse contexto, nós temos então o seguinte, nós temos a probabilidade das altcoins derreterem a qualquer momento depois da busca de liquidez bilateral. Então entendam o seguinte, o mercado está subindo, no Bitcoin apenas. Nas altcoins, não para de derreter. Quem está preso nas altcoins está perdendo capital desde o início do ano, está perdendo muito dinheiro e vai continuar perdendo, tá? Então é muito importante vocês não se apaixonarem por altcoins nesse momento.